sabe o que é tabu? Como as pessoas se comportam diante de uma polêmica? Será que a maioria se expressa diante de assuntos proibidos? Para o Papo da Noite, nós convidamos o consultor terapeuta Carlos Florencio. Vamos aqui para o nosso Papo da Noite. Eu estou recebendo convidados muito especiais, amigos muito queridos, como o Carlos Florencio, terapeuta, consultor. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Obrigada Obrigado por estar também. mais uma vez aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho de tabu hoje. Eu queria começar perguntando para vocês aqui o que é tabu para vocês, onde mora o tabu dentro do mercado, da área, seja pessoal ou profissional, que cada um se relaciona, que cada um vive. Bem, eu acho que eu quebro tabus, né? Porque eu venho de uma linhagem diferente, né? Eu saí do Brasil muito novo, fui para a Inglaterra, dei certo na Inglaterra, então para mim já foi uma quebra, né, de tabu com relação à minha família. Fiz artes plásticas, psicossíntese, que já era um tabu quebrar Freud, né, e ir para a psicossíntese de Roberta Saggioli. Criei meu próprio método, que já foi uma quebra de tabu também, e trabalho em cima da minha metodologia. Portanto, eu acho que qualquer desafio que você rompe algo que te gera uma certa restrição, já é uma quebra de tabu. Né? Eu acho que hoje nós temos aí isso presente na nossa sociedade de uma forma geral, né? As mulheres, né, têm esses programas maravilhosos, podem ser apresentadoras, podem ser atrizes, né? Na época de Shakespeare não podia, né? Então, quer dizer, isso tudo já vem como... A quebra de tabu, ela vem revolucionar a nossa sociedade. E eu acho que é isso que é importante, que estejamos sempre prontos a desbravar as limitações que nós mesmos criamos, né? A grande verdade é que houve uma mudança comportamental em homens e mulheres, e situações e profissões, e muito grande, né? E hoje, quando a gente para conversar num grupo de amigos, muita gente ainda não se encontrou, né? Porque a mulher evoluiu, modificou, o homem também, aí fica aquela coisa... há uma certa confusão porque a gente não tem muitos exemplos, né? A minha avó, a minha mãe são diferentes da minha geração e de mim, talvez não sejam exemplos para a mulher independente que há hoje, mas talvez eu vá ser para um filho, para um neto. Quer dizer, há uma coisa... Você, Rodrigo, por exemplo, era um tabu antigamente um rapaz ser bailarino, cantor, enfim, entrar, né, ator, entrar para essa carreira artística. Principalmente da dança, que a gente estava falando do espetáculo, um dos personagens que eu faço no espetáculo é o Lenny Dale, que foi um dos integrantes do Dizzy Croquettes, que quebrou tabu aí na época da ditadura no Brasil, né? Que os homens todos com corpos lindíssimos, mas se travestiam e usavam as roupas femininas e falavam como mulheres também, e faziam shows nessa época que era completamente censurada, né? A arte no Brasil. Então, eles já quebraram o tabu fazendo arte no Brasil. Então, isso possibilitou essa revolução na arte, principalmente na dança, né? Para os homens, isso é tão complicado, e principalmente pelo balé clássico. Sim. Que eu saí de uma cidade também muito pequena, né? No interior de Minas, dançando balé. E com a dança eu fui conquistando o trabalho e fui quebrando o tabu. E a gente Mas tem algumas profissões que são, né? Você vê um cabeleireiro, mas nos dias de hoje, não é uma coisa que está muito distante, não. Você fala, fulano é cabeleireiro. Ah, ele é homossexual, né? Não, gente, ele é cabeleireiro, mas não né? Ele é um profissional de respeito. Exatamente, mas tem um pouco disso, né? Landau, você quebrou muitos tabus no decorrer da tua carreira? Esse do estilo musical é um, né? De misturar rock com a filosofia lá de onde a gente vem. Mas a coisa de ser o estereótipo do maluco, doidão, né? Drogado e tudo. Eu nunca experimentei nada, não fumo, bebo muito pouco. Então eu fujo um pouco a regra do que as pessoas esperam, né? Então eu tenho quebrado isso, vou manter esse pensamento. O que você falou é verdade. Aí fala, o cara é roqueiro. Aí as pessoas já começam a intitular, né? Ah, então deve ser usuário de droga, deve ter uma vida desregrada. Calça rasgada, todo o estereótipo mesmo do cara que tinha tudo pra fazer tudo errado. Você acha tudo isso, Thaís? Olha, eu acho que agora a nossa maior missão é não ter tabu. Porque já que a gente chegou num lugar tão, assim, a gente já viu que não existe certo e errado, que para cada um existe um certo e errado. Sim. Então agora eu acho que é a hora da gente não ter mais tabu. Acho que o meu grande tabu é lidar com as pessoas que têm tabu, entendeu? Esse pra mim é o grande problema, porque não é não é porque eu sou atriz que eu vou ser completamente louca e que a gente é descompromissado, pelo amor de Deus. Trabalho mais que médico se bobear, entendeu? Então assim, eu acho que é esse lugar, a gente entender que tabu é um rótulo. Os tabus da sociedade. A sociedade é um rótulo que vai mudando. A gente é contemporâneo do nosso próprio tempo, a gente está sempre mudando. Sim. Então, eu acho que agora a ideia é cada vez mais não ter tabu, entendeu? Mas há uma necessidade de conceito, né? Sim. Nós precisamos conceituar para poder estar seguro.
Tá? Mas E aí, aí, então, a não- gente fica restrito àquele conceito. No momento que nós ultrapassamos aquele conceito, porque tudo aquilo que nós conceituamos hoje como um certo, amanhã já vai ser um preconceito, não é verdade? Exatamente. Porque vai renovar novamente. Então, acho que cada vez que a gente rompe com um conceito, nós já quebramos com um tabu. E Adriana, às Isso que você vezes tava o que é falando. tabu, pra mim não é pra você. Tem um pouco isso também, né? Com certeza. Eu acho que existem alguns tabus universais. Por exemplo, o incesto é um tabu universal. Isso. Patricídio é um tabu universal. E eu acho que vários tabus foram importantes para a nossa evolução, para a evolução da sociedade. Por exemplo, tinha um tabu que não se podia comer carne de porco. Mas naquela época foi um tabu importante, porque era uma carne que ela era suja e transmitia muitas doenças. Então foi passado como um tabu que se a pessoa comesse aquela carne seria uma pessoa imunda. E no final das contas era, porque a pessoa até ia contrair algum tipo de doença. Então isso foi importante para a nossa evolução. Mas eu acho que depois, quando a gente vai tendo mais informação, a gente vai tendo mais informação, vai sabendo mais coisas, a gente para pensar e fala assim, bom, mas por que eu não vou comer essa carne? Eu vi ali que o porco cresceu direitinho, com todas as normas de higiene, foi abatido, então eu posso comer, isso aí não vai me fazer mal. Mas o tabu nasce de um processo religioso, né? De uma restrição religiosa ao sagrado. Você não pode, né? E aí o porco não era considerado um animal sagrado. Por isso, em algumas religiões, você não pode comer o porco. Até hoje. Até hoje e aí, ainda tem. e se isso faz bem para a pessoa, se a pessoa é religiosa, isso faz bem para a pessoa acredita que se não comer aquela carne, ela vai se sentir melhor, eu acho que não tem problema Que o algum, faça, né? porque cada pessoa tem a sua própria religião, contanto que não prejudique o outro, Sim. né? Não deixe uma outra pessoa não fazer alguma coisa, não vai fazer mal ao outro. Por exemplo, ele é bailarino, deixa ele ser bailarino. Que bom que ele é bailarino, que a gente pode admirar esse talento, né? E há uma coisa assim, das pessoas se preocuparem muito com o que os outros dizem e pensam, com o tabu do outro, né? Porque às vezes não é uma coisa tua, é uma coisa do outro. Mas à medida que você se preocupa muito com o que o outro está pensando, dizendo, falando, aí você começa a transferir aquilo para a tua vida e é onde as coisas não dão muito certo. Mas nós vamos falar mais um pouquinho disso já já, vou pedir licença para vocês. Gente, vocês acham que a maior resistência, o maior tabu em se falar de um assunto é o quê? É a homossexualidade, é sexo, existe um tabu muito grande com mulheres muito mais velhas que se relacionam com meninos e vice-versa, né? Homens também, é que o homem é um pouco mais comum a gente ver. O que vocês acham que é o assunto mais... Eu acho que às vezes, até numa família muito tradicional, se falar de tabu já é um tabu. Muitas vezes, né? É o que constrange, né? Tudo Sim. que é um constrangimento falar sobre aquele assunto, porque ele vai mexer com os conceitos das pessoas, né? E aí vai criar o conflito, porque sempre é a questão do conflito. Eu não quero conflitar. Então, se eu expor a minha ideia, as pessoas podem achar que essa minha ideia não é muito legal, pode criar um conflito. Então, é aí que as pessoas travam um pouquinho. A grande preocupação do que os outros pensam, do que os outros vão achar, os julgamentos, os conceitos das outras pessoas. Eu acho que nós ainda infelizmente, temos esses conceitos, né, e essas discriminações. Eu acho que nós ainda, por mais que tenhamos muita liberdade, nós ainda somos muito preconceituosos. E em todos os âmbitos. Nós vamos ter os atores que são preconceituosos com não sei quem, nós vamos ter os terapeutas que são preconceituosos. Todo mundo, né? Todo mundo tem. Então, eu acho que faz parte da nossa vida ter tabus e ter esses conceitos. Se você souber lidar com eles, administrar de uma forma mais saudável e equilibrada, respeitando as diferenças, acho que é a melhor forma de a gente conseguir passar por esses tabus todos. Não acha? Adriana, você Eu tem acho filhos pequenos. Falar sobre sexo com o filho, por exemplo, vai ser um tabu na tua casa? Então, espero que não, acho que não. E eu acho que o tabu também está muito relacionado com o círculo que você vive. Então, como Florence falou, para o ator, às vezes uma família de artistas, talvez uma pessoa que seja mais careta é um tabu. Né? Então, o tabu vai depender muito do meio onde você vive. Todo mundo mora na praia, tá todo mundo de biquíni, short, camiseta, chega um engravatado lá. Nossa, é o diferente. Né? Eu acho que a gente tem que aprender sempre a respeitar
o diferente, ele gosta de outra coisa, tudo bem, se não está me Mais ou menos fazendo como eu mal, vou se eu à estou praia. respeitando. Hã? É mais ou menos como eu vou à praia. Não é? Mas os tabus, eles podem restringir bastante uma pessoa. Eu tinha uma Com paciente, certeza. eu tinha uma paciente que ela era pequenininha, eu vou ter que falar porque... E ela soltou um pum quando ela era pequenininha. Ela cresceu a vida toda restringindo a si mesma por medo do que os outros pudessem pensar a respeito dela. E ela ficou uma pessoa inibida a vida toda. Tem aquele por conta filme. disso, aí depois a gente vai fazer um trabalho de regressão, aí a gente vai lá... Que às e vezes aí uma foi coisa tão aquela- pequena, Não, né? porque o pai e a mãe chamaram a atenção, você não pode fazer isso, porque é feio, porque as pessoas vão falar mal de você e não sei o quê. A menina ficou retraída e aí, quando ela fala, qualquer assunto que você vai falar com ela, que você procura puxar um pouquinho, a mulher começa a chorar. Ó, tem aquele filme Tudo do ela chora. rei lá, que ele era gago. Porque Sim, foi um tabu o também, discurso lá em do cima, rei. um discurso maravilhoso, ele ficou gago. Não, hoje Agora, a mulher ter filho sozinha também, né? Hoje Também, a mulher vai lá, ela pode fazer uma inseminação artificial, ela escolhe no Um cardápio. casal de homens ou com quem, mulheres, homem um com casal homem, mulher com... homossexual que quer ter filho, né? Então, São eu acho, que muitas coisas. eu acho que tudo isso é ótimo. Eu acho que Nós tá vamos fazer um bom. intervalo e na volta a gente vai abordar um pouco da questão da preocupação com o outro, né? Com o que o outro acha da nossa vida, com o que o outro fala a nosso respeito, ou com o que a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente, vou postar isso. Por exemplo, agora que essa febre de redes sociais. Não vou postar, vai saber o que as pessoas vão interpretar. Então tem muito, eu acho que até a maior parte da população, depois vocês me corrijam, deve ser dessa forma, né? Mas isso depois do intervalo, no nosso jantar, o chefe Marcelo Max está lá, já está tudo prontinho e você é convidado para jantar junto com a gente. Estamos de volta com o nosso Papo VIP nessa noite de segunda-feira. Você que está nos assistindo agora pela TV, pela internet, que é o rbtv.com.br, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos com você segunda, quartas e sextas, das 11 à meia-noite. E o nosso e-mail é produção@amandafrançoso.com.br para suas dicas, sugestões, opiniões, enfim, você é sempre o mais importante aqui. Chefe, os convidados já estão aqui, diz que tá cheiroso, né? O aroma tá bom, né, Adriana? Nossa, uma delícia, tá gostoso. Tem salve aqui, né, chefe? Sim, tem. Conta pra eles, chefe, o que eles vão provar agora. Um linguine. Um linguine com mussarela de búfalo, tomate cereja. Ele é aromatizado com a manteiga e salvia. Bom apetite, E gente. pouquinho Podem provar, fiquem à raspa de vontade. limão siciliano. Chefe, a gente comentou ali da carne de porco, que era um tabu antigamente, até por Sim. questões religiosas, né? Aliás, essa questão religiosa é uma coisa ainda muito latente, né? Nos dias atuais. Por exemplo, no período que antecede a Páscoa e na Quaresma, 40 proíbe-se de dias. comer carne, né? Tem gente que fica 40 dias sem carne, tem gente que só evita as sextas-feiras, tem gente que de quarta e de sexta, depende da crença, depende do lugar onde vive, a cultura. Onde você vê o maior tabu, assim, você sente isso nas suas comidas, quando você vai preparar para alguém? Tem quem diga, não, isso não pode porque a família, não sei o que lá, tem? Tem bastante, mas a gente tem que ir respeitando. Né? Cada um tem a sua forma aí de se alimentar. Mas tem e a carne de porco vai ser, acho que eternamente, não? Sempre um tabu? Sempre. O pessoal, quem não come por questões religiosas e não vai comer, né? Porque acha que o porco é sujo, então ele está contaminando a alma. Né? Porque quando a gente se alimenta, a gente alimenta a alma também, né? Então, tem pessoas que não comem. Está bem alimentada? Tá Tá bom? ótimo. Enquanto vocês Quando o pessoal conversam, não nós fala vamos detonando muito. aqui, né? Adriana, você cozinha? Agora não dá pra falar. Então, mas se o porco é sujo, mas e o frango hoje em dia cheio de hormônio também não é Todo. sujo? A mesma coisa, não é? O porco não... Ele tem essa visão, né? também que tem o um porco que é ele quando fica é focinhando o ele é chão. como de né? ração, né? mas Antigamente não. comia lavagem, aquelas coisas. Ô, gente, e no final de ano, no Réveillon, a gente que é de interior, lá eles falam que não pode comer frango, porque cisca pra trás. Isso, Então, se a vida da gente não vai pra trás de comer frango na virada do ano. Tem algumas coisas, né, que Lentilha. não pode. Lentilha pode, tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Mas é muito engraçado isso, Eu né? tinha um paciente meu que ele dizia, o meu porco, eu acho que ele é frango, porque a minha vida só anda pra trás. Mas, Amanda, você perguntou se eu cozinho lá em casa. Sim. E uma coisa que eu gosto muito é de cozinhar para os meus filhos. Porque eu fico imaginando, mãe, né, sei lá, fico imaginando que ele vai crescer e vai pensar, minha mãe, fazer uma comida tão gostosinha, ver se ele... Já tô pensando quando ele crescer, que ele vai sentir saudade da minha comida. Olha a mãe Mas a aqui, gente né? fica, a comida da mãe sempre vai ser sonho, melhor, é a chegou referência, aqui, né? Luke. Especial, delícia. Luke tá O Luke embaixo. quer também. Luke tá embaixo.
Pra gente finalizar, que nós já estamos chegando no finalzinho do programa, eu queria rapidamente uma opinião de vocês, dizendo sobre a questão da preocupação com a vida alheia, das pessoas que se preocupam muito, né, com a vida. A gente tem hora que brinca, né? Fulano tem 8 vidas, porque o gato, né, tem 7 e mais uma que é da pessoa cuidando o tempo todo, né? Exatamente. O pessoal tem muita mania de ficar pensando, o que será que os outros vão pensar de mim, Isso. que eu tô colocando na internet e tal. Mas acho que se você tá sendo feliz, se não tá fazendo mal pra ninguém, isso é importante, né? Você tá passando uma mensagem bacana, isso é muito importante. Doutor, o que acha disso? Também concordo. Acho que se você está Você passa o sendo... microfone pro doutor, por gentileza. Se você está sendo leal e fiel aos seus princípios, aos seus conceitos, eu acho que isso é o que importa. Porque no final das contas você dorme com sua consciência. Então quando você coloca a cabeça no travesseiro, e se você está bem, eu acho que isso é o que importa. Até porque, né, Carlos, o tabu muitas vezes é da outra pessoa, não é teu, né? Tem que ter o respeito. Eu acho que respeito é a palavra ideal para toda e qualquer relação que você queira ter saudável. Você tem que saber respeitar as pessoas conforme as suas ideologias, religião, crença, né? Porque afinal de contas nem Deus consegue agradar todo mundo, né? Então é claro que eu também não vou agradar todo mundo. Alguém vai achar que o que eu estou dizendo de repente não faz sentido. Eu acho que o que importa é o juízo que você faz a seu respeito. E esse que tem que prevalecer sobre o juízo dos outros. Porque senão você vai ficar sempre à margem, né, de você mesmo. Eu acho que não podemos nos marginalizar se preocupando com o que os outros vão pensar ao nosso respeito. Você pensa, Thaís, no que os outros vão dizer a seu respeito, vão falar? Nem um pouco. Deu pra reparar já. Não, você é atriz, né? Você Não, é mas eu atriz, vou te você falar, tem- mas eu acho que é um pouco meu, assim, minha característica. Eu não penso muito no que os outros vão pensar, não. Mas, além do que você falou, eu acho que a gente tem que ter compaixão, assim, pelo que o outro faz e pelo que você faz. Quando você vê com compaixão, nada fica tão ridículo, nada é tão... Mas para isso tem que ter compreensão. Com- E nem é. todo mundo tem compreensão. Compreensão no mundo, minha gente, pelo amor de Deus. Landau. Eu sou muito de rede social na questão de somente postar as coisas do trabalho. Sim. Então, inevitavelmente, as críticas virão na mesma intensidade, né? Mas minha função é só mostrar. Aí cada um pode pensar o que quiser. Adriana, você lida bem com as Democraticamente. críticas? Você já foi criticada no seu trabalho? Com certeza. Eu acho que o Florencio falou uma palavra muito importante, né? Que é querer agradar ao outro. Quando você quer agradar ao outro, esquece, porque você não vai agradar ninguém, nem a outro, nem a você. Então, acho que você tem que ter suas opiniões e ter respeito, consideração pelos outros. E se a pessoa tem uma opinião sobre você, às vezes a pessoa não gosta de você só porque você existe, por exemplo, né? E pronto, né? Cada um com seu cada um. Sim, sem dúvida. Gente, o telefone do Carlos Florencio é o 11 São Paulo, 3487-0817. Obrigada, gente. Adorei a presença de vocês aqui. Boa sorte, viu? Na vida pessoal, profissional. Sucesso, Landau, pra você. Adriana, venha sempre. Thaís, vou ver sua peça, viu? Vai lá me assistir. Então, obrigada, Carlos. Obrigada, doutor. Arrasou. Obrigado, Obrigada, prazer. gente. Fiquem à vontade pro jantar. Eu já volto aqui com vocês, viu? Obrigada a você também que passou um pouco da sua noite de segunda-feira comigo. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Boa noite, até quarta.